Shalom a todos. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Tu, ó Senhor, somente o Senhor é aquele que era, que é, que será eternamente e que há de vir. Bendito é o Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, bendito. Glória a Deus. Vocês estão bem? Espero que sim. Meu amado, minha amada, irmãos e amigos, eu estou contente por estarmos aqui mais uma vez, porque aprove ao Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia. E estamos aqui na nossa série Sermão do Monte, onde já estamos chegando ao fim, do texto bíblico. E eu louvo o Senhor, porque durante todos esses meses, semana após semana, algumas vezes eu não consegui por motivo de força maior, mas pudemos estar aqui. Podemos estar meditando na palavra de Deus, meditando nos textos que Jesus trouxe no Sermão do Monte. Então é motivo de muita alegria para mim chegar até aqui. E se você puder abrir comigo a sua Bíblia para estarmos lendo junto, vamos continuar exatamente de onde paramos na semana passada. E agora nós vamos dar continuidade aqui em Mateus 7, a partir do versos 21. Hoje vamos ler até o versos 23. E nos diz assim a palavra de Deus: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus, ele dá uma continuidade direta à sua fala anterior, do qual nós estivemos falando aqui na semana passada. Se você não viu o vídeo, assista, eu tenho certeza que o Senhor abençoará a sua vida. E aqui Jesus reitera tudo aquilo que ele já estava dizendo, mas agora ele dá a seguinte ênfase: que nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E isto aqui é precioso para nós meditarmos. Amém? Jesus ele continua aqui com os textos, até mesmo no texto que eu citei na semana passada, de Mateus 25, onde ele fala que muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitas maravilhas. E Jesus disse: eis que lhes direi, não vos conheço. Apartai de mim todos os que praticam a iniquidade. Então aqui Jesus ele vem com uma advertência direta às pessoas que têm uma falsa imagem de piedade, mas não vivem realmente uma piedade, não vivem uma vida verdadeira com o Senhor. Amém? Então aqui Jesus ele dá a primeira coisa, essa ênfase, dizendo que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Isso é muito importante, porque quando Jesus ele usou essa palavra, ele colocou ali no patamar do clímax da fé. Porque a fé consiste quando reconhecemos que Jesus é o Senhor da nossa vida. Mas não é o Senhor ali da esquina, o Senhor que vende pão, não é o Senhor que está ali no estacionamento, não é sobre isso. Aqui a palavra vem da palavra Kyrios, no grego, que é a palavra Adonai no hebraico, e significa aquele que tem o poder absoluto, aquele que detém todo o poder e toda a glória, aquele que é o divino em si, o completo, aquele que tem aquele que tem toda a autoridade e majestade em si. Então a palavra Senhor aqui é isso, é o reconhecimento de que Jesus, ele é o Deus absoluto, encarnado. Amém? Então aqui ele está dizendo que nem todo o que confessa isso, dizendo Senhor, Senhor, ou seja, a minha fé está no Senhor, no divino, no todo-poderoso, nem todo o que diz isso entrará no reino dos céus. Mas aí nós vemos aqui um paradoxo, porque se o Senhor Jesus está dizendo que nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, o que há de ser de nós? Então isso daí vem direto de encontro conosco. Primeira coisa que nós podemos entender aqui,
que essa teoria que as pessoas falam aí, uma vez salvo, salvo para sempre, não é verdadeiro. Mas ele diz assim, que somente aqueles que fazem a vontade do Pai. Amém? Então a confissão de fé não é simplesmente você falar com a sua boca, mas é você ter uma atitude que complemente a sua confissão de fé. E isso é através da obediência. Isso é através de uma vida verdadeira de entrega a Deus. Porque se a pessoa vive apenas de aparência, a sua confissão é nula. Hoje nós vemos uma geração onde quando você pergunta para alguém, você é salvo? A pessoa sim. Aí a gente pergunta, qual a garantia que você é salvo? Ah, porque um dia eu fui lá na igreja e aceitei Jesus. Todas as pessoas falam isso, porque um dia eu ergui minha mão e aceitei Jesus. Mas aceitar Jesus, fazer um ato público na igreja, isso não faz de você um filho de Deus. Isso faz de você talvez um religioso. Porque na medida em que isso se torna real na sua vida, e você vive uma vida voltada para Deus, aí sim a sua confissão ela se torna real. Haja visto que eu sempre costumo falar para as pessoas que essa maneira, essa expressão, aceitar Jesus, eu não concordo. Porque isso daí, como já falamos em alguns outros vídeos, é como se fosse oferecido Jesus como uma mercadoria barata. Como se, tipo assim, a sua vida está tudo bem, vai melhorar com Jesus, então aceita Jesus, porque aí vai acrescentar algo na sua vida. E Jesus não é um acréscimo na nossa vida. Jesus, ele é tudo na nossa vida. Amém? Então, na época que eu me converti, não era falado isso. Era falado que você é pecador e que você carece de salvação porque você está condenado. E você precisa de um Senhor e Salvador na sua vida. Então você se arrepende do seu pecado, reconhece Jesus como Senhor sobre a sua vida. E aí Ele salva a sua vida. Amém? Então as pessoas eram convidadas a receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí, na medida que ela passasse realmente por uma experiência de profundo arrependimento pelos seus pecados, ela nascia de novo e passava a viver uma vida de santificação. Por isso que eu digo que receber a Jesus não é simplesmente uma confissão com a boca, mas é uma vida onde os seus frutos falarão mais forte que a sua palavra. E é por isso que Jesus está dizendo, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Jesus ele vem falando das pessoas que dizem, Senhor, Senhor, mas em Teu nome profetizamos, em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome operamos maravilhas. E aqui é uma outra questão muito importante, que às vezes as pessoas têm aquele sentimento assim, de que o fruto do Espírito é uma coisa e os dons do Espírito é outra. E aí usam disso porque, o que as pessoas dizem? Que algumas pessoas operaram maravilhas, algumas pessoas fizeram isso, fizeram aquilo, mas no final se perderam. Mas eu venho aqui hoje para dizer que uma coisa não está desassociada com a outra. Mas temos que entender que sempre Deus ele vai respeitar as nossas decisões. E dons de Deus são portas que Deus abre de bênção sobre a nossa vida. Nós buscamos, vamos lá e vamos orando, e vamos pedindo, e vamos clamando. Num determinado momento, Deus ele abre aquela porta e te concede aquela bênção e te dá aquele dom. E isso que acontece, o dom de Deus ele é irrevogável. Amém? Então, temos que entender que a pessoa ela começa buscando a Deus numa vida de piedade. E ali, com certeza, ela vivia os frutos do Espírito na vida dela. E aí, num determinado momento, depois da pessoa ter adquirido certos dons, a pessoa começou a se deixar levar pelas concupiscências dessa vida. E começou a abandonar o seu primeiro amor e começou a colocar o seu eu de volta no trono do seu coração. Tirou o Espírito Santo do trono do seu coração e colocou novamente o seu eu. Mas um dom de Deus foi dado. E aí essa pessoa muitas vezes não vivendo mais uma vida de piedade, ainda opera, porque aquele dom foi concedido por Deus. E por que Deus faz isso? Deus faz isso no sentido de constranger a pessoa a um arrependimento, para que a pessoa se volte para Deus. Mas na medida que essa pessoa endurece o seu coração, então no final ela se perde. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque é uma falácia as pessoas dizerem que uma coisa é o dom do Espírito, outra coisa é o fruto do Espírito. Uma coisa não pode estar desassociada à outra, porque Deus não habita em casa suja.
Então, irmãos, nós temos que entender que o Espírito de Deus, ele é santo. E ele santifica a casa em que ele habita. O Espírito de Deus não habita em vaso sujo. O que acontece é que muitas vezes a pessoa recebeu o Espírito Santo, recebeu os frutos do Espírito, mas em um determinado momento ela começou a se afastar. Não é Deus que saiu da sua posição, porque Deus nunca muda. É nós que nos afastamos dele. E aí essa pessoa, na trajetória dela, ela conquistou algumas coisas, alguns dons espirituais da parte de Deus. Só que ela se perdeu. E aí depois ela será cobrada sobre isso. Amém? Então nós temos que entender que aqui Jesus ele diz que somente aquele que faz a vontade do Pai. Então temos que expressar com atitudes aquilo que nós cremos. E se realmente nós cremos. Como hoje estava numa aula e foi falado a respeito disso. Que uma coisa é a nossa reputação, a outra coisa é o nosso caráter. Porque a nossa reputação é aquilo que as pessoas veem em nós. E aquilo que as pessoas constroem de pensamento a nosso respeito, daquilo que nós nos expomos às pessoas. Agora, o nosso caráter, ele está atrelado naquilo que nós fazemos quando ninguém está vendo. E a vida com Deus é exatamente sobre isso. Você viver a sua fé é uma questão de caráter, porque independente de quem esteja perto, você vive aquilo, porque você crê no Senhor, porque você ama o seu Deus e sabe o tamanho do amor dele em te resgatar diante do tamanho do pecado que você tinha. E com todo o pecado que nós tínhamos, ele nos amou e nos resgatou da nossa vã maneira de viver para o reino do Filho do seu amor. Então pensa que uma pessoa que negligencia isso está diretamente rejeitando a bondade e o amor de Deus que a resgatou num momento em que ela estava perdida no lamaçal do pecado. E aí essa pessoa virou as costas para Deus num determinado momento e por causa do desejo, da cobiça, a ambição de poder e de dinheiro, a pessoa passou a viver uma religiosidade professando uma fé que ela na verdade nem acredita mais. E aí nós vemos isso tantas e tantas vezes acontecendo. Mas infelizmente aqui Jesus ele diz que no final disso ele diria, não vos conheço. E é por isso que eu venho aqui nesse momento, trazer uma palavra para você. Você que está à frente do ministério, você que tem servido tanto tempo na igreja. Porque eu creio, como tenho falado aqui, que eu tenho trazido mensagens e tenho trazido vídeo para o povo de Deus, para crentes. Então você que é pastor, você que é obreiro, você que tem exercido o ministério, você que tem exercido a liderança. Se você fizer uma autoanálise agora, você se encontra da mesma forma com o seu coração queimando, como naquele dia fatídico, onde você reconheceu os seus pecados e Ele te salvou, te resgatou. E ali floresceu um amor dentro de você pelo Senhor. Isso tem queimado da mesma maneira? As seduções à volta da tua vida não têm roubado o teu coração de Deus? O anseio pelo poder não tem corrompido a sua alma e feito com que você deixasse para trás valores que você tinha como tão importantes? E sem perceber, você aos pouquinhos foi vendendo a sua bênção em troca de um prato de lentilha? Então eu dirijo essa palavra a você nesta hora. Essa palavra do Senhor Jesus é para isso. Para que haja um retorno, para que haja um arrependimento. Se você tem servido no ministério, mas você tem deixado de viver realmente aquilo que você diz crer, volte-se para o Senhor, arrependa-se do seu pecado, mude a sua atitude, saiba que aquele que exerce o ministério, ele não exerce o ministério para si. As ovelhas, os seus obreiros, eles não são seus serviçais, mas eles são cooperadores, porque todos somos ovelhas de um mesmo rebanho. Você que é ministro, você só é uma ovelha mais velha, que o Senhor separou e pediu, toma conta dos pequeninos para mim. E você dará conta disso para Deus. Eu não consigo entender como que alguém que está no ministério, de repente deixa tudo isso de lado e coloca o eu sobre a sua vida e não tem temor de que um dia vai prestar conta disso diante de Deus. Por isso hoje eu trago essa palavra
para abrir o seu coração e o seu entendimento. Eu entendo que aonde esse vídeo chegar, vai chegar para tocar o coração de pessoas que às vezes acostumou com o pecado, cauterizou a sua mente e entendeu que as coisas eram assim mesmo. Não, não é. Volte-se para Deus. Jesus disse em Apocalipse: eis que tenho contra você que deixaste o teu primeiro amor, mas volta da onde tu caíste, arrepende-te. Jesus nos chama ao arrependimento. Ele lá em Apocalipse mesmo diz: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Porque ali fala de que Jesus ele estava do lado de fora. Às vezes as pessoas usam esse texto para dizer, para evangelizar alguém, que Jesus está batendo na porta do coração dela, para ela abrir o coração. Não, mas aí Jesus estava falando para a igreja, porque a igreja tinha deixado ele do lado de fora. Então eu te digo nesta hora aqui, que você que exerce o ministério, mas você sabe no seu coração que você não tem mais vivido aquela fé fervorosa, arrependa-se, volte para o Senhor, creia que é o Senhor que cuida de você, não venda os seus valores por causa das coisas que estão à sua volta, não faça concessões para receber favores em troca disso, porque você é servo do Senhor, você não é servo do povo. Saul perdeu o seu reino, Deus o rejeitou, porque ele, ao invés de obedecer a Deus, ele escolheu fazer média com o povo. Volte-se para Deus, arrependa-se. Deus ainda tem grandes coisas para fazer na sua vida, mas Deus quer o seu coração por inteiro. Amém? E que o Espírito de Deus venha falar mais aos vossos corações. Eu agradeço por mais uma vez estar aqui com vocês, agradeço a você que assistiu o nosso vídeo até aqui, e que o Espírito de Deus te abençoe e te guarde, que a presença de Deus seja sobre a tua vida e Deus abençoe você tremendamente. Shalom, shalom.